melhor, né? Então, não tinha como não começar a minha palestra falando dos nossos objetivos de tratamento, que a gente traz um pouco isso também para a dentadura descida, dentição mista, né? Mas a gente foca um pouco mais, porque às vezes a gente não consegue alcançar todos os objetivos na primeira fase do nosso tratamento nas crianças, tá? Então, rapidamente, a minha atuação aqui vai ser mais para mostrar casos clínicos de como a gente atua nessa faixa etária, mas um pouco do que a Su falou, a gente tem que pensar um pouco mais objetivo, pensando em objetivos na dentição mista, né? A gente tem que trazer a normalidade, né? E principalmente, eu não coloquei na aula, mas eu gosto muito de falar de observar o nosso paciente nos 3 planos do espaço. A gente não pode simplificar. A nossa, a nossa, a era que a gente está vivendo é uma era de simplificação. Eu não acredito nisso. Então, a gente tem que ter objetivos claros, mas a gente tem que olhar o paciente como um todo, né? Então, precisamos levar à normalidade, né? Mas a gente precisa ver o paciente no sentido vertical, no sentido transversal e no sentido anteroposterior, né? Como a doutora Su mostrou, e isso é muito claro, a classe 2 é um desafio. A gente não pode colocar protocolos para tratamento de classe 2, né? A classe 2 ela pode ser tratada de várias formas, tá? Então, por isso que um objetivo de tratamento para um paciente classe 2 vai ser muito mais, a gente vai ter que gastar muito mais tempo, a gente vai ter que se preocupar muito mais com isso, tá? Tempo de tratamento vai depender muito da colaboração, desde que eu tenha acessórios ou aparelhos que necessitem que o paciente colabore. Isso é preocupante por causa da idade dos pacientes, né? E a gente tem que tomar muito cuidado com o sobretratamento. Por que sobretratamento? Hoje acabei de atender um paciente, 5h30, foi meu último paciente, e é uma paciente que está saindo da dentição mista, entrando na dentadura permanente, né? Os segundos molares já irromperam, porém tinha 1 segundo pré-molar, 2 segundos pré-molares que não irromperam. Então a mãe veio de uma primeira fase, fizemos uma adjunção, está com arco lingual de Nance mantendo espaço. E aí eu falei para a mãe, não adianta a gente iniciar o tratamento agora, né? A gente precisa esperar os dentes permanentes irromperem, está tudo organizado, a gente precisa esperar os dentes irromperem para a gente iniciar. E a gente tem que desmistificar a ideia de que se eu vou começar um tratamento aos 4, 5, 6, ele vai usar até os 18. Né? Eu tenho um grande amigo meu, ortodontista hoje, ele está em Minas, eu conheci ele estudou comigo, e eu conheci ele de aparelho, e eu fui fazer cursinho com ele até 18 anos, ele de aparelho. Ele usou mais de 10 anos de aparelho. Não é ideia, porque isso é sobre tratamento. É a gente fazer fases de tratamento, como a doutora Su também comentou. A gente tem que fazer uma abordagem inicial aos 4, 5, 6 anos de idade, corrigir aquilo que a gente consegue o mais rápido possível para já trazer a normalidade e finalizar essa fase para depois iniciar uma outra fase aos 7, 8, finaliza aquela fase, depois aos 12, quando a gente entrar na dentadura permanente, faz uma terceira fase. E a gente vai tratando aquilo que precisa ser tratado dentro da faixa etária do paciente e daquilo que é necessário no momento. Tá? Eu gosto sempre de falar da comunicação com o responsável, porque os pais não entendem muitas vezes que nós estamos tratando, até em adultos isso, nós estamos tratando um ser humano. Ele continua se desenvolvendo, a oclusão muda, o paciente cresce, então a gente precisa comunicar aos pais que nós teremos uma fase 2, provavelmente, de tratamento. Ah, mas a ortodontia está tão desenvolvida, como assim? Não, a gente vai tratar de uma forma rápida, clara, objetiva, aquilo que a gente precisa tratar naquela fase e possivelmente a gente vai ter uma segunda fase, como a Su mostrou alguns casos que caminham para a segunda fase e outras não. Essa comunicação é importante. Limitações? Sim, limitações. Pacientes muito classe 2, às vezes, eles vão caminhar para cirurgia ortognática, às vezes, ou extração de dentes. Paciente muito classe 3, que a gente tem um desenvolvimento mandibular. Poxa, Fábio, mas você está tratando um paciente de 5 anos, como você vai
Não, a gente vai orientar os pais. Olha, se não tratar, a gente tem possibilidades cirúrgicas. E eu acho que é isso. Conforme você vai trabalhando com essa faixa etária, você vai percebendo, você já vai assimilando aquilo que a gente consegue fazer e aquilo que é uma limitação. Né? E dependendo do crescimento do paciente, isso pode ser um problema. Né? Por exemplo, um paciente classe 3. Né? Eu tenho um costume, fazer um parênteses aqui, eu tenho um costume acho que meio feio até. Eu abordo pais em supermercado, em shopping, em fila de McDonald's, se o filho é classe 3. Eu falo, você me perdoa, eu sou ortodontista, não precisa tratar comigo, seu filho precisa tratar agora, hoje, ontem, senão vai para a cirurgia ortognática. Então, eu penso muito isso. Existe uma limitação, e se não houver a abordagem dessa primeira fase imediata, a gente pode ter problemas no futuro. Tá? Então, qual que é o nosso objetivo, resumindo, né, para a gente entrar nos casos? Eu não quero que esse paciente, com essa mordida aberta, com esse problema vertical assim imenso, né, se torne um paciente adulto dessa forma. Veja que bênção que a gente tem nas nossas mãos de transformar um paciente do lado esquerdo do seu vídeo, que tem todo um crescimento para acontecer, e trazer ele para a normalidade, para que ele não fique como do lado direito. E se ele não tratar, ele vai ficar. Né? Eu tenho dentro de mim algo que acho que é muito importante. A informação ela é maravilhosa. A gente precisa passar essa informação para os alunos, né, para os pacientes, para os pais. Isso precisa ser difundido, né, que a gente precisa atuar nesse paciente o quanto antes. Né? Senão ele vai ter problemas sérios, que vai ser muito mais difícil de tratar. Né? Eu ainda sou da época, né, apesar de, né, já estou com os meus 25 de cadeira já, de ortodontia, mas ainda sou da época que vinha paciente para mim e falava assim, não, mas eu passei no dentista, ele falou que era para esperar trocar todos os dentes para depois colocar aparelho. Isso precisa ser deletado do nosso meio, né? E também não pode ser aquela abordagem como a gente tinha da ortodontia preventiva. Põe um expansorzinho aqui, põe uma grade palatina aqui. Não. O que a gente tem aprendido e o que a gente quer difundir é uma abordagem mais efetiva, tá? E o que for necessário, a gente fará para que ela seja mais efetiva e o resultado melhor, tá? Então, essa paciente, eu não quero que ela fique desta maneira, né? Então, eu vou intervir agora para que ela tenha uma condição de crescimento muito melhor. Né? Da mesma forma que eu não quero um paciente classe 3, fim de dentição mista, fique num paciente classe 3 dessa maneira. Né? Esse paciente do lado direito agora do seu vídeo, ele é cirúrgico. Não tem mais como tratá-lo ortodonticamente. Ele já passou por um tratamento ortodôntico, já fez extração de 4 pré-molares, como você pode ver. E ele permaneceu com mordida cruzada anterior. É cirúrgico. Foi para a cirurgia ortognática. Né? Então, a gente tem que ter uma solução para esse paciente, uma abordagem para esse paciente nessa idade, o quanto antes, para que ele não passe por uma situação muito mais complexa no futuro. Ou por exemplo, um caso dessa magnitude. Né? Eu saio dessa situação e se eu não faço dependendo do tipo de crescimento desse paciente, eu vou ter um crescimento mandibular muito maior, uma deficiência de maxila muito maior. E tem muita coisa para a gente fazer aí, gente. Muita coisa que a gente precisa fazer. Uma outra preocupação que a gente tem nessa fase é a falta de espaço. Né? Existem algumas escolas que definem o tipo de apinhamento como primário, secundário. Se é um apinhamento primário, a gente não intervém porque ele vai se corrigir sozinho, ok, é bem válido. É claro que esse apinhamento do lado esquerdo que você está vendo aí é um apinhamento secundário, é muito de apinhamento, já vou ter que intervir, tem que criar espaço, seja como for essa abordagem, mas o que eu quero chamar a atenção aqui é para essa retração gengival de uma paciente de 8 anos. Né? Se os meus alunos estão aí de especialização, eu falo que gengiva e osso não é rabo de lagartixa. Eu sei, cortou e cresce. Não, não cresce. E por que essa paciente está com essa retração gengival? Exatamente porque ninguém interviu. Né? Então, o dente foi rompendo e rompeu fora do osso, agora já está estabelecido um problema. E a gente não quer que piore para o lado direito. Já está em dentição permanente, com falta de espaço para canino e tudo mais. Vai ser uma ortodontia muito mais complexa. Então, o nosso objetivo em atuar na dentadura decídua e na dentição mista é resolver problemas que a gente pode resolver nessa faixa etária.
para evitar que os problemas fiquem para frente. Né? Então, trazer a normalidade. Né? A partir do momento que eu alinho esses dentes, a própria oclusão vai mantê-los. Né? E aí ele tem condições, mesmo que no futuro eu preciso fazer uma segunda abordagem, eu estou trazendo benefício para o paciente nesse momento. Então, alguns casos que a gente pode citar, por exemplo, uma mordida cruzada. Hoje essa paciente está na fase 2, está voltando a tratar comigo agora com um aparelho fixo. E o que a gente pode observar, né, muito claramente, é um desvio de mandíbula. Né? A gente tem que aprender a olhar a face do paciente. A face do paciente nos dá muitas informações. Nós precisamos estar além dos modelos, além das fotos. A gente precisa estar além disso. Tá? Além de modelos prototipados, além de escaneamentos, a gente precisa olhar a face. A face mostra que eu tenho um desvio mandibular. Né? Isso aqui é uma análise de simetria que a gente faz, que a gente faz as duas metades da face, então a gente vai estudando a face do paciente. Poxa, Fábio, mas esse paciente vai precisar fazer uma expansão rápida da maxila, mas por quê? Não, a gente vai também avaliar a face do paciente. Isso é muito importante. A gente, eu já ouvi converso com o protético fala, veio um doutor aqui que pediu uma orientação para que tipo de aparelho vai usar. Gente, a gente precisa estudar o paciente como um todo. Não é o protético que vai decidir que tipo de aparelho removível vai ser instalado. Somos nós que vamos olhar a face, nós que vamos olhar o paciente como um todo para a gente definir um diagnóstico e definir um plano de tratamento. Então, a gente estuda o paciente. Então, um caso muito semelhante como a doutora Su mostrou para nós, uma mordida cruzada do lado esquerdo. Falo para os nossos alunos de especialização em outros cursos, dificilmente a gente vai ter uma mordida cruzada unilateral. A gente tem, como a doutora Su mostrou, um posicionamento mandibular por causa da instabilidade da atresia maxilar. Então a mandíbula desvia por causa da falta de estabilidade na posição cêntrica. Então, eu sempre faço uma abertura bilateral. E sem contar que força, não tem como eu fazer força para um lado e não fazer para o outro. A força vai para os dois lados. Né? Então, não tem como eu expandir um lado só com aparelhos removíveis, por exemplo. Né? Abrindo um parênteses, porque a gente sempre, na grande maioria das vezes, né, nem sempre, uma palavra complicada, a gente dá prioridade a fazer disjunções, porque a gente quer crescer, a gente quer expansões esqueléticas. Né? A gente aqui não tem um problema dentário, não é o dente que está inclinado para a lingual. Quando eu tenho essa situação, eu posso utilizar um aparelho removível para que esse dente desincline. Tá? Agora, o ganho de perímetro esquelético se dá pela abertura da sutura palatina mediana através dos disjuntores. Tá? Então, o que a gente quer, mais uma vez, tratando essa paciente? Para que ela não fique do lado direito, igual esse menino, que tem uma grande assimetria mandibular. Tá? Então, se a gente não tratá-la nessa idade aí de dentadura decídua, ela pode estabelecer um crescimento assimétrico e estabelecer uma assimetria que futuramente talvez seja só cirúrgico, né? Como o caso do menino do lado direito. Então, a gente precisa fazer essa prevenção, fazer esse atendimento nessa faixa etária. Precisa resolver um problema transversal da maxila, que é o momento para se atuar é agora, tá? O quanto antes. Tá? Então, eu não quero transformar essa paciente que tem uma mordida cruzada na dentadura descida como do lado direito, uma mordida cruzada que agora é esquelética, agora vai ter que passar por uma cirurgia de disjunção. Né? Veja, não tem como eu abrir essa maxila dentariamente, não são os dentes que estão lingualizados, é a maxila que está atreziada. E numa paciente adulta, o que eu vou ter que fazer? Cirurgia ortognática. Então, veja o que a gente tem nas nossas mãos, né? Somado ao nosso conhecimento, à nossa busca, esse atendimento diferenciado, a gente consegue fazer, livrar os pacientes de cirurgia, com certeza. Tá? Então, foi feito um disjuntor com recobrimento oclusal. Veja que pós-abertura a linha média já está centralizada. Tá? E foi removido o disjuntor, como o caso que a doutora Su mostrou. Tá? Mais uma vez, por que junção e não expansão? A expansão não vai promover essa quantidade de ganho esquelético. Né? Ela não tem esse poder. E o tempo de uso desse aparelho é 6 meses. Né? Nunca um expansor vai remover isso. Então, essa é uma ortopedia. A gente está movimentando o osso com um aparelho fixo. Né?
um aparelho ortopédico, tá? Então, veja aqui a mordida cruzada sendo corrigida, as linhas médias, tá? Então, é um caso simples, uma abordagem simples, um aparelho simples, né, que traz um benefício muito grande para o paciente. O que eu quero mostrar com essas duas imagens? Não tem como eu traçar um plano de tratamento adequado para o paciente sem uma análise cefalométrica e sem uma análise facial. Isso envolve um planejamento, isso envolve um diagnóstico, isso envolve uma análise do paciente como um todo. Tá? Tanto em fotos laterais como fotos frontais, fotos intrabucais, a gente precisa criar um protocolo para diagnóstico e planejamento. Tá? Não dá para simplesmente pegar dois modelinhos na mão assim e traçar um plano de tratamento para o paciente. Tá? Então, eu quero citar aqui algo muito rápido que daria para dar uma aula de horas sobre isso, né? Que são o recobrimento oclusal. Quando eu descruzo uma mordida com recobrimento oclusal ou sem recobrimento oclusal, quando eu posso fazer isso? Então, pacientes vai depender como a doutora Su também mostrou um caso, principalmente pacientes classe 2, ou pode ser de qualquer classe, pacientes horizontais, eu vou fazer sem recobrimento oclusal, tá? E pacientes que têm crescimento neutro ou perdão, pacientes verticais eu vou fazer, as teles estão invertidas, me perdoe, gente. Paciente vertical, que é a tele de baixo, eu vou precisar fazer recobrimento oclusal, ela está sem. E o inferior, que é neutro, eu faço sem. Por quê? Porque esse recobrimento oclusal, ele promove um controle vertical, com que a mordida vai fechar, por exemplo. Então, se eu coloco um recobrimento oclusal num paciente que é horizontal, mordida profunda, o que vai acontecer? Ele vai ficar com mordida mais profunda. Então, nesse caso, em pacientes de mordida profunda, a gente faz a disjunção sem recobrimento oclusal. Tá? Apesar de ser pouco tempo, é interessante a gente não invadir essa dimensão vertical com o levante da mordida. Então, pacientes verticais, a gente usa recobrimento oclusal. Pacientes horizontais, pacientes que não são verticais, que têm crescimentos mais horizontais, a gente faz sem recobrimento oclusal, para que a gente use o recobrimento oclusal ao nosso favor. Pacientes verticais, vai levantar a mordida e com isso eu vou ter o controle vertical. Quero fazer um parênteses, isso funciona também para as pistas, por exemplo, de planas. Né? Então a gente pega paciente que é horizontal, mordida profunda, como esse aqui, e a gente faz, muitas vezes a gente vê profissionais fazendo levantes oclusais posteriores, como esse caso, veja, uma mordida profunda, bem profunda, né? Então eu vejo profissionais tratando esse caso como faz as pistas posteriores para aumentar a dimensão e estabelecer uma oclusão melhor para o paciente, e disso ele vai se desenvolver. Não, o que vai acontecer? Os dentes posteriores vão intruir e a mordida vai ficar mais profunda. Tá? Vou citar isso no finalzinho desse. Veja o sorriso desse paciente. Tá? O que a gente não quer, novamente, que esse paciente se desenvolva e fique dessa forma. O que eu tenho aqui do lado direito? Uma mordida profunda esquelética. Não é dentário. O sorriso do paciente está adequado. Os incisivos inferiores não estão instruídos. É que tem uma sobremordida esquelética. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso ter uma abordagem no paciente nesta faixa etária para que isso não se desenvolva dessa maneira. Então, o que eu estabeleci nesse paciente? Eu fiz 2 aparelhos removíveis, isso é raro, tá? Muito raro, é um dos meus poucos pacientes que tem aparelhos removíveis. E eu fiz um aparelho em que o paciente, ao morder, eu tinha um levante na região anterior. Então, o que aconteceu? Aconteceu a intrusão dos dentes anteriores e os dentes posteriores não que eles instruíram, mas não permitiu a intrusão dos dentes posteriores. Essa é a forma correta de eu tratar um paciente em dentadura mista ou dentição mista ou dentadura decídua com sobremordida. E veja que era uma sobremordida severa. Se é pouca sobremordida, às vezes a gente nem estabelece um tratamento. Né? Então, veja que eu tenho o toque dos incisivos inferiores no levante. Com isso, eu tive a intrusão desses dentes. Né? Com isso, promoveu a intrusão dos incisivos e regularização da sobremordida, que agora não é mais profunda. Depois, a gente entrou numa segunda fase de tratamento. Essa eu falo que é a menina dos olhos da ortodontia da dentição mista. Tá? A gente precisa aprender a colar brackets, a colar tubos, fazer bandas, fazer barra transpalatina.
Nessa faixa, já é um momento que o paciente não precisa mais de abordagens esqueléticas, muitas vezes ele vai precisar de movimentos dentários. E trabalhar com aparelho removível, com mola, aqui a gente trabalha de uma forma rápida, gente. Tá? Esse paciente todo vai passar por um tratamento desse com menos de um ano, nivelamento e acabou. Né? Então, o paciente chegou nessa normalidade. Né? Veja, a linha média está adequada, os molares estão em classe 1, tem espaço para erupção de todos os dentes, né? E a sobremordida, que era o problema, foi corrigido. Tá? Então, a gente sai de uma situação complexa, agora está fácil para uma outra fase. Veja que agora o paciente sorri e nós conseguimos enxergar dentes superiores e dentes inferiores. Né? Um minutinho que deu uma travadinha aqui agora. Isso. Uma outra forma de eu fazer isso, rapidamente, só para eu mostrar outras ferramentas em mordida profunda, eu posso, por exemplo, está muito devagarzinho, eu posso fazer como se fosse um front platô. Né? Esse paciente é do nosso curso de especialização, então eu tenho um levante na região anterior, mais uma vez eu não posso fazer levante desse paciente, veja que ele está desocluído na região posterior, eu não posso fazer esse levante na região posterior, senão essa dimensão vertical aumentada vai fazer com que aprofunde mais a mordida. Tenho que fazer o levante na região anterior. Então, pacientes horizontais, mordida profunda, levante na região anterior. Como esse caso, a gente vai fazer o 4x2 para fazer o nivelamento. E aí, o próprio levante vai me ajudar a fazer a intrusão dos incisivos, tanto superior quanto inferior. Então, agora eu estou numa situação melhor. O paciente tem problema de higienização, né? Eu tenho muito dente aqui para cima, tanto em cima quanto embaixo, mas foi feita a intrusão dos dentes, certo? Uma outra forma de eu fazer isso também, eu posso fazer pequenos acréscimos, aqui já é uma dentadura permanente, mas lembre-se, eu vou colar esse aparelho fixo, eu não consigo colar os brackets no centro da coroa. Veja o quanto de coroa eu tenho por trás do incisivo superior. Né? Eu não consigo colocar o bracket no centro da coroa clínica, onde eu quero. Então eu preciso fazer aumentar a dimensão do paciente. Aonde eu vou fazer um aumento? Eu tenho que fazer na região anterior. Porque se eu fizer no nariz, como muitas vezes, muitas escolas preconizam, eu vou ter um aumento da dimensão vertical. Esses molares vão, conforme ocluindo, eles vão intruir, e a hora que eu removo os levantes, a mordida está mais profunda do que no início do tratamento. Então eu tenho que fazer levantes na região anterior. Isso aqui é uma trabalheira, mas a gente não vai economizar trabalho para fazer o certo. Então é uma outra forma de fazer um levante na região anterior, né, para que eu consiga colocar o aparelho na região inferior. Isso também pode ser feito na dentição mista, tá? Então aqui está o levante e o levante vai também ajudar a promover a intrusão dos incisivos. Tá? Uma outra forma que a gente está também utilizando bastante no curso de especialização é, se eu não tiver bandas, é usar um aparelho aqui como esse de levante na região anterior também, ao invés de ser colado, ele é apoiado nos dentes posteriores. Mesmo é a mesma variação sobre o mesmo tema, fazendo um levante na região anterior. Então, mordida profunda a gente trata ou com a intrusão dos incisivos com brackets, com aparelho 4x2, ou a gente faz, se a gente precisar fazer algum tipo de levante, a gente precisa fazer na região anterior, para promover a intrusão dos incisivos e não permitir a intrusão dos dentes posteriores e aprofundamento da mordida. Tá? Então, o levante sempre na região anterior. Mais uma vez, para eu ter um diagnóstico adequado, cefalometria e análise facial. Eu não estou mostrando aqui porque aí a gente ficaria horas. Então, mesma coisa. Agora sim está certo, crescimento horizontal, levante anterior. Crescimento vertical, levante posterior. Veja, o paciente tem resinas nos dentes superiores, eu fiz nos dentes posteriores. Por quê? Porque o paciente era vertical, diferente desse paciente de sobremordida. Paciente de mordida aberta. A gente faz os levantes posteriores e aí, conforme o paciente vai mordendo, os dentes vão intruindo e a mordida fecha na região anterior, sem movimentação dentária, extrusão dos incisivos. Isso é muito importante e a gente já pode fazer isso na fase de dentição mista, com certeza. Tá? Então, paciente classe 2 vertical, a gente tem esse paciente de mordida aberta. Estou tentando ser intenso, tá? O meu computador tá pensando demais. Então, uma mordida aberta, né? O padrão de tratamento para esse paciente é uma grade palatina, uma grade lingual palatina, para evitar. A paciente tinha hábito de
de sucção de dedo, né? Então, uma grade removível não seria suficiente, ela removia a grade e chupava o dedo. Então, eu parti para esporões mesmo, fixo. Pelo amor de Deus, não entre em desespero. Ai, meu Deus, coitada da paciente. Não, coitada da paciente se ela continuar chupando o dedo. Ela vai para a cirurgia ortognática. Expliquei isso para a mãe, expliquei isso para ela conseguiu parar de chupar o dedo. Veja uma melhora que a gente tem de mordida aberta e pausa. Gente, melhora não é resultado, tá? Aqui a gente tinha uma mordida aberta de 5 milímetros, agora tenho de 1. Isso aqui não funciona, isso não é resultado. Eu preciso ir além disso. Eu não posso parar aqui e mostrar que isso aqui para vocês. Ó, veja o resultado que eu tive, veja que sucesso, não é sucesso. Preciso continuar, tá? Então, a gente continuou com o tratamento. Eu tive também um controle vertical, mesmo com essas bandas, eu promovi uma intrusão nos molares e uma rotação mandibular. A gente vai ver isso na face do paciente, muito claro. Isso é um redirecionamento do crescimento facial do paciente. A mandíbula gira porque eu tiro os contatos posteriores pela intrusão dos molares. Isso é maravilhoso. Veja o quanto a gente mudou o lábio do paciente e veja o quanto o mento projetou. Então, não é só postura de lábio. Então, foi trabalhado o controle vertical desse paciente. O que é controle vertical? Eu impedi que os molares instruíssem ou tivessem o crescimento vertical dele normal. Então, isso fez com que a mandíbula rodasse. E quando a mandíbula roda, ela roda fechando a mordida aberta e projetando o mento. Veja o mento do paciente como está muito mais estético agora. Com um aparelho super simples. Planejamento, diagnóstico, né? Então, tive a intrusão dos molares e, consequentemente, a rotação mandibular. E a gente vai continuar agora a fazer o 4x2. Gente, colar 4 brackets aí, 2 tubos, é muito fácil. É um procedimento simples, né, que a gente pode aprender isso de uma forma bem simples. E aí, fechamos a mordida. Novamente, eu tenho um pouco de movimento dentário e eu tenho um pouco dos dentes anteriores, e eu tenho um pouco de intrusão dos dentes posteriores por vários motivos que a gente mostra, colagem diferencial e tudo mais. E com isso eu tenho o fechamento da mordida. Agora sim eu tenho um resultado. Agora eu tenho uma sobremordida. Agora essa sobremordida funciona. Né? E agora o paciente vai romper os segundos molares e provavelmente ela vai para uma fase 2 de tratamento. Eu tenho um pré-molar girado aqui de um lado, um outro pré-molar que está irrompendo, falta de espaço um pouquinho para os caninos, tem um, né? E aí a gente vai dar a sequência agora do tratamento numa fase 2. Agora, a fase 1 cumpriu o seu objetivo, ela tinha uma mordida aberta, agora ela tem uma sobremordida. Ela não finalizou o caso em topo, assim, aquela quase. Não, quase não funciona. Aqui funciona. Aqui eu tenho condições dela se desenvolver. E veja o quanto mais ela cresceu. Né? Então, eu dei condições para ela crescer. Gente, aqui eu não coloquei nenhum propulsor, nenhum elástico, nenhum aparelho de avanço de mandíbula. Foi simplesmente o controle vertical. Isso é maravilhoso. Mas por que funcionou? Porque o paciente era vertical. Né? Então, a gente tem que ter o diagnóstico, mais uma vez. Tá? Então, veja o ganho da postura do mento do paciente, como projetou o mento do paciente. Mais uma vez, molares intruindo, rotação mandibular. E classe 3, para a gente finalizar, a Su mostrou alguma coisa, eu gosto muito desse gráfico. Né? Qual é a melhor idade para tratar a classe 3? Geralmente é hoje. Tá? O paciente é classe 3, trata ele hoje, gente. Tá? Por quê? Porque a gente sempre está perdendo tempo da classe 3. A probabilidade desse paciente classe 3 ir para uma cirurgia ortognática é grande. Tá? Então, por quê? Porque eu cresci. Geralmente, 90% das classe 3 são de deficiência de maxila. Né? E a maxila para o seu crescimento antes da mandíbula. Então, a gente precisa entrar com o estímulo do crescimento maxilar, com a ortopedia, muito, muito cedo. Né? 5, 6 anos de idade é a melhor fase para eu entrar com uma tração de maxila. Senão eu vou depois ter compensações dentárias, vou ter cirurgia ortognática, então é algo que a gente não quer. Né? Então a gente quer ter esse tratamento o quanto antes. Tá? Então, o que a gente precisa fazer? Esse aqui é o meu sobrinho, tá? Filho da doutora Cíntia, que não está aqui. Ele era uma boa classe 3, né? Mordida cruzada na região anterior com 3 anos e 10 meses. E aí, o paciente não tem maturidade ainda para usar uma máscara facial, claro, a gente nem vai
indicar isso, mas a gente viu a possibilidade de fazer essas fotos, não é dele, tá? Mas é esse aparelho que a gente utilizou, um aparelho com recobrimento oclusal e com duas molas para vestibularização dos incisivos descidos, só para promover o descruzamento da região anterior, né? A mordida cruzada anterior, tá? E veja também como que quando a gente teve quando descruzou o incisivo inferior também foi para a lingual, pela oclusão, pelo próprio contato, né? E já tivemos uma melhora muito grande. Cefalometria, importantíssimo, gente. A gente precisa manter isso. E aí ele está nessa situação. Aí você vai falar para mim, nossa, melhorou bastante, sim, melhorou bastante. Puxa, que resultado bacana, sim, resultado bacana. O que eu vejo ainda? Eu vejo problemas. Eu vejo que eu preciso de mais uma abordagem. Eu não posso só deixar o paciente dessa forma, porque se ele tiver um crescimento mandibular, isso pode voltar a cruzar. Então, o que eu vou pedir para o paciente? Vamos fazer uma tração reversa de maxila, uso de máscara facial, né? Tratamento de classe 3. Então, o paciente está nessa situação. Ele não precisava de disjunção, porque ele já tinha a maxila bem expandida. Então, a gente fez um aparelho com recobrimento oclusal sem expansão mesmo, só de apoio com os ganchos, para o uso de máscara facial. E a gente teve uma sobremordida. Inclusive, a gente consegue enxergar aqui quase uma classe 2. E é o que a gente quer, porque a mandíbula vai crescer mais do que a maxila. Então, a gente vai fazer um sobretratamento. Tá? Depois, numa segunda fase ainda, entrei de novo, meu sobrinho, né? Meu sobrinho, eu falo, tem que fazer. E ele topou, né? A doutora Cintia, que é minha cunhada, foi muito jóia e vamos fazer. Então ele usou 2 períodos de máscara facial, né? O que eu enxergo aqui? Inclinação dos incisivos superiores, né? Para vestibular. Incisivos inferiores lingualizados. Então isso mostra para mim que ele ainda não está adequadamente com os dentes bem posicionados. Preciso trazer essa maxila para frente. E a gente, após 9 meses de uso de máscara, puxa, Fábio, 9 meses? Sim, 9 meses. Chegamos nessa situação, tá? Então a gente saiu dessa situação para uma situação melhor. Agora veja o perfil. Ele virou quase um classe 2, né? Deixa que a mandíbula vai crescer, tá? Ótimo. Análise cefalométrica, mordida cruzada anterior, para eu chegar numa situação muito má. Agora sim, deixa ele crescer. Agora ele vai crescer bem, né? E hoje é a situação dele, ó, isso é dezembro de 22. Veja como ele está super, não usou mais nada. A gente está pensando em fazer um tratamento de alinhamento desses dentes aí um pouquinho, só para melhorar um pouco a sobremordida. Mas agora ele está com 16 anos. Agora não tem mais perigo de cirurgia ortognática, acabou. Né? Então a gente sai de uma situação dessa para uma situação dessa. Tá? Aí, até que fui rápido também. Então, esse rapidamente, a Su falou um pouquinho, também eu vou falar um pouco. Esse conhecimento, eu sempre falo assim para todo mundo, eu falo, isso foi nos dado, gente. Não foi só o nosso mérito. A gente recebeu isso de outros professores, o professor Anca Sapunar do Chile, o Dr. Roth passou muitas coisas também para todos nós. Então a gente recebeu isso e eu acho justo, acho bacana, eu quero desenvolver isso para que outros aprendam uma abordagem mais eficiente nessa fase, né? Então a gente tem o nosso curso, vamos ter a presença da doutora Silvia Chedid, que vai falar de ortopedia para nós, a doutora Cíntia, que vai falar de frenectomia. Então a gente tem um programa bem interessante, são 10 módulos, tá? Depois, vocês querendo, entre em contato conosco, que a gente passa todas as informações. Nosso curso de especialização começa em setembro também, né? Temos a presença de 2 professores internacionais durante o nosso curso de especialização, Dr. Strati, Dr. Jeff. Dr. Strati aqui é a nossa aula em fevereiro, um grupo bem bacana que vieram outros alunos participar dessa aula. Ele é um gentleman, né? Saímos para jantar. A gente é um grupo super animado, a gente festeja bastante, a gente sai para almoçar sempre, tá? E aqui o Dr. Jeff McClendon, que, como vocês podem ver, ele já não ele é um gentleman também, mas é um gentleman diferente, né? Então, é um grupo, temos vários professores da USP que nos acompanham no nosso curso de especialização, são professores convidados, é um curso bem, bem coeso, tá bem, bem experimentado. Temos nosso curso de mini implante também, tá? Que será em setembro, em outubro, nosso curso de placa. Aqui, mini implante e MARP, tá?